Olá, bem-vindo ao nosso curso de Introdução à Análise Real, no qual nós vamos estudar a estrutura dos números reais, a reta e as funções reais também. Para começar, nós precisamos fazer aí uma base, fazer algumas videoaulas para criar alguma base antes de entrar definitivamente no tópico sobre números reais. Então, nas nossas primeiras 5 videoaulas, nós vamos aí preparar o terreno para o que vem por aí. E nessa primeira videoaula, nós vamos falar sobre conjuntos. Se você nunca estudou um pouquinho de conjuntos, talvez vai sentir um pouco de agilidade nessa aula, uma aula meio de revisão, mas você pode se aprofundar nesse tema à medida em que assiste essa videoaula. Bom, primeiro então vamos saber o que é um conjunto. Um conjunto, na verdade, é uma coleção de objetos que podem ser números, que podem ser palavras, que podem ser seja lá o que for, uma coleção de objetos. Esses objetos que compõem um determinado conjunto nós chamamos de elementos. Então nós costumamos denotar conjuntos com letras maiúsculas, tipo A maiúsculo, F maiúsculo, X maiúsculo, Y maiúsculo e coisa assim, enquanto os elementos dos conjuntos nós costumamos usar letras minúsculas para representá-los, tipo A minúsculo, X minúsculo, Y minúsculo. E é importante então nós percebermos que conjuntos são coleções de objetos. Então tem elementos dentro de conjuntos. E aí se eu tenho um elemento X dentro de um conjunto A, é muito comum que nós usemos essa notação que aparece aí, X com esse Ezinho A. X pertence a A, tá vendo? Então esses termos X pertence a que nós denotamos com esse Ezinho, dizendo que o X está apontando para o A, ele pertence ao conjunto A. Se isso não acontecer, se o elemento X não pertencer ao conjunto A, não fizer parte daquela coleção de objetos, nós cortamos esse Ezinho. Bom, por exemplo, nós podemos pensar no conjunto das retas de um plano. Se nós tivermos um plano como esta lousa e nós traçarmos aqui algumas retas nele, essas retas são elementos do conjunto de retas de um plano. Ok? Então cada reta é o conjunto, faz parte do conjunto de retas de um plano. Vejam que aí, inclusive, já comecei com um exemplo infinito de quantidade de elementos que um conjunto pode ter. Bom, o conjunto dos animais que tem 4 patas. Poxa, é um conjunto, né? Um conjunto de animais com 4 patas que eu posso, eventualmente, até fugir do planeta Terra. Vai saber se em outro planeta não tem animais quadrúpedes também. Então eu não sei, mas eu sei que existe um conjunto de animais de 4 patas. É um conjunto. Em uma sala de aula, nós podemos pensar no conjunto de alunos. Também tem uma quantidade ali de alunos, uma coleção de objetos. Esses objetos, entre aspas, né? Obviamente, entre aspas, essa palavra objetos não cai bem, né, ao ser humano, mas pensando nesse ponto de vista, né, os alunos são os objetos dessa coleção, ou seja, são os elementos desse conjunto, ok? E é importante nós já começarmos dizendo que é possível nós determinarmos um conjunto que não tenha elementos. Um conjunto sem elementos nós chamamos de conjunto vazio e nós denotamos por uma dessas duas notações que aparecem aí nos slides. Um zero cortado, né, o φ, se você preferir, ou mesmo um abre conjunto, fecha conjunto. Bom, é muito comum também nós fazermos essa figurinha, que é o chamado diagrama de Venn, para denotar, para relacionar conjuntos entre si. Então, se nós tivermos ali um conjunto X, às vezes nós denotamos ele como se fosse por um círculo para dizer, olha, todo mundo que está dentro do círculo pertence ao X, todo mundo que está fora do círculo não pertence. Portanto, este elemento que eu tomo aqui marcando com um ponto, né, tá vendo? Então, é um X minúsculo, tá vendo? Para diferenciar daquele. É um ponto, para a gente entender que os elementos funcionam como pontos, por exemplo. E aqui nós temos um do lado de fora. Então, se você observar nessa figura que eu fiz, o X pertence ao conjunto X, ao passo que o Y não pertence ao conjunto X. Isso aqui, essa forma de representar, nós chamamos de diagrama de Venn, como essa que aparece aí nessa figura. Note que o X pertence ao B, o Y não, nessa figura que está aparecendo aí nos slides, ao passo que tanto o X quanto o Y pertencem ao A. Bom, é muito comum que nós representamos conjuntos, os elementos de um conjunto dentro de chaves. Então, por exemplo, se nós escrevemos assim o conjunto A
igual a x, y, z, etc., quer dizer o seguinte, olha, o elemento x, o y e o z pertencem ao A e deve ter mais gente. Esses 3 pontinhos indicam que é possível que haja mais gente, senão eu não colocava esses 3 pontinhos, fechava aí e dizia, olha, o conjunto A só tem 3 elementos, x, y e z. Os 3 pontinhos indicam continuidade aí. Bom, a gente também pode representar conjuntos ou definir conjuntos através de uma propriedade. E aí na hora de escrever é bem comum que nós utilizamos um desses símbolos de separadores, que nós chamamos de tal que. Então tem aí uma barra vertical, um ponto e vírgula, um dois pontos, que geralmente nós falamos tal que, quer dizer indicar uma propriedade para a definição de elementos de um conjunto. Então, por exemplo, se nós estivermos com esse conjunto B aí na tela, são os elementos dos números inteiros, esses indicam números inteiros, nós vamos falar sobre ele à medida que essas aulas forem avançando, mas aqui já vou utilizar só para exemplificar melhor. São os números inteiros que estão entre 2 e 10. Vejam que essa barrinha vertical que está aí no meio indica o seguinte, olha, eu peguei o x que estão em z, nos números inteiros, tal que x é maior do que 2 e menor do que 10. Eu poderia ter explicitado os elementos desse conjunto da seguinte forma, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então são duas formas de representar, vejam só, explicitando os elementos na forma de baixo e acima usando uma propriedade. E para usar uma propriedade eu posso usar esse símbolo tal que, ou ponto e vírgula, ou dois pontos, vai geralmente do seu gosto, vai do contexto do livro que você estiver utilizando. Bom, nós podemos relacionar conjuntos através de uma inclusão. Então, se nós tivermos dois conjuntos, é possível que um esteja dentro do outro, o outro dentro do um, ou nenhuma das duas coisas, mas nós falamos que o conjunto A ele está contido dentro do B se todos os elementos dele estiverem também dentro do B. Quer dizer, o A está dentro do B significa que os seus elementos também pertencem ao B, todos. Ou seja, dado qualquer elemento x, se ele estiver em A, ele está também em B, ok? Eu vou fazer uma figurinha, apesar que ela deve ser feita aí no slide, mas vejam só, aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B, vejam essa representação. Claramente eu estou vendo A contido em B, dentro de B, mas o que essa figura quer dizer, esse diagrama de Venn quer dizer, olha, se eu pegar qualquer elemento x, se ele estiver dentro do A, vejam, ele também está dentro da região do B. Ok? Então, isso é estar contido. E aí nós podemos utilizar qualquer uma dessas notações que está aí. A contido em B nós podemos representar por este símbolo aqui, ó, A, Czinho para B, quer dizer, o A está dentro do B. Mesma coisa aqui eu só coloquei um sinal de igual, às vezes é muito comum nós utilizarmos mais esse símbolo para dizer, olha, ele está contido, mas inclusive ele pode ser igual ao B, ele pode ser a mesma coisa que o B. Ou às vezes chamando a atenção para o fato do B conter A, quer dizer, o A está dentro do B e eu coloco ao contrário, tá vendo? Mas quer dizer a mesma coisa, olha, a boquinha aberta sempre está apontando para o maior, ok? Bom, e aí, neste caso também é comum nós dizermos que se o A está contido em B, o B contém A. O A é subconjunto do B. São todos termos que nós podemos utilizar para determinar a mesma situação. E perceba uma coisa, dado qualquer conjunto A que seja, ele com certeza sempre tem pelo menos dois subconjuntos, ou tem pelo menos dois conjuntos contidos nele. Quem? Ele próprio, ele sempre está contido dentro dele mesmo, e o conjunto vazio, o conjunto que não tem ninguém, sempre está dentro de qualquer conjunto, então sempre está contido em qualquer um. Bom, agora, quando existe algum elemento, então tenho dois conjuntos aqui, e existe no conjunto A, existe um elemento x que, ao contrário, existe, por exemplo, aqui um elemento x. Vejam, ele está dentro da região do B, está dentro da bolinha do B, mas ele não está dentro da região determinada pelo A. Neste caso, nós falamos que o x pertence ao B, não pertence ao A, e nós vemos nessa situação representando o seguinte, olha, se tem alguém do B que não está no A, significa que o B não está contido no A. Mesma coisa eu poderia pensar do ponto de vista do A. Se existe, então, um Y em A que não está em B, vejam, ele está na região do A, mas não está em B, então eu observo claramente que o A não está contido em B. Então, não estar contido significa dizer apenas que existe um elemento que não está no outro, ok? Não existe um elemento desse que não está no outro, então não pode estar contido, tá claro? Então vejam essa situação aí representada de novo nessa figura, é a mesma que eu fiz aqui na lousa. Bom,
Agora nós podemos falar de igualdade de conjuntos. Quando dois conjuntos são iguais? Bom, estamos falando de coleção de objetos. Quando é que duas coleções de objetos são as mesmas? Quando eles tiverem exatamente os mesmos elementos. Então foca nessa definição. Dois conjuntos são iguais se um estiver contido dentro do outro, o outro estiver contido dentro de um. Quer dizer, um está dentro do outro está dentro do outro, então quer dizer, são iguais, né? Os dois se encaixaram. Ou seja, se dado qualquer elemento, se ele estiver em A, ele também está em B, se ele estiver em B, ele também está em A. Quer dizer, todos os elementos de A e de B são os mesmos, ok? Então, dois conjuntos são iguais se eles tiverem exatamente os mesmos elementos. Ponto. Ok? Gostaria, inclusive, de aproveitar para chamar a atenção de vocês no seguinte exemplo. Pega o conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3 e pega o conjunto B formado pelos números 1, 2, 3 e 1 de novo. Vejam, esses conjuntos, do jeito como eu escrevi, eu estou criando a ilusão de que eles não são iguais, que apenas o A está contido dentro do B. Mas observem que eu repeti um elemento, repeti o número 1 que está aqui e aqui, mas eles são a mesma coisa. Então, se eles são a mesma coisa, eu só representei ele duas vezes por um desejo meu de fazer isso aqui, mas nada me impede, então, de verificar que esse conjunto, na verdade, é só 1, 2 e 3. Eu só repeti um, não tem problema. Ou seja, esse conjunto, de fato, é igual ao A que nós criamos aqui. Conjuntos, essa notação permite que eu repita várias vezes um elemento dentro dessa coleção, mas não significa que são elementos distintos, ok? Isso é diferente, por exemplo, da noção de sequência que nós vamos tratar também neste curso. Bom, então a notação para conjuntos iguais é a igualdade mesmo, A igual a B, e caso dois conjuntos não sejam iguais, significa que um não está contido no outro, ou o outro não está contido em um ou nenhuma das duas coisas, né? E aí nós denotamos por A diferente de B. Quando o conjunto A está dentro do conjunto B, mas eles são distintos, o A está dentro do B, mas eu sei com certeza que eles são distintos, eu costumo falar, como a gente pode chamar a atenção para isso, usando o termo subconjunto próprio. Então nós dizemos que o A é subconjunto próprio do B, se o A está dentro do B, mas não é igual, já sei que eles não são iguais, então é subconjunto próprio, está dentro e não é igual o B. E aí, falando disso, falando de igualdades, nós podemos chamar atenção para a noção de conjunto das partes. O conjunto formado por todos os subconjuntos de um certo conjunto A é chamado conjunto das partes, e nós denotamos assim, P de A. Então, o que é o P de A? É o conjunto de todos os conjuntos X que estão contidos dentro do A. Então, vejam, o conjunto das partes é um conjunto de subconjuntos, tá ok? Então é um conjunto de subconjuntos. Utilizando esse mesmo exemplo, bom, na verdade é um mais simples. Se eu pensar no conjunto formado pelos elementos 1 e 2 apenas, quais são os subconjuntos aqui dentro? Qual é o conjunto das partes do A? É o conjunto formado pelo vazio, porque o vazio sempre é subconjunto de um próprio conjunto. O próprio A, o A é sempre subconjunto dele mesmo. O conjunto formado só pelo 1 e o conjunto formado só pelo 2. Vejam só, esses são os únicos 4 conjuntos contidos dentro desse conjunto A. Então vejam, esse é o conjunto das partes do A. Observem que o conjunto das partes, os elementos do conjunto das partes são conjuntos, então não tem nenhuma ilegalidade de eu dizer o seguinte, olha, o conjunto formado pelo 1 pertence ao conjunto das partes, mas observem a diferença, o conjunto formado pelo 1 está contido em A. Então observem a diferença, em A ele é um elemento, então o correto se eu fosse dizer a respeito dele seria 1 pertence a A. Ou o conjunto formado pelo 1 está contido em A, isso tudo faz sentido. Agora, dentro do conjunto das partes, é incorreto eu escrever isso aqui. O conjunto formado pelo 1 não é subconjunto do P de A, ao contrário, ele é um elemento. Então, observem a natureza das coisas. A natureza dos elementos dentro do P de A são conjuntos, então o conjunto do 1 pertence ao A. Agora, se eu quisesse denotar um conjunto aqui, eu teria que ter pego então o conjunto formado só pelo conjunto do 1, aí sim estaria contido. Então fique atento à natureza das coisas. Esse é um conjunto de elementos 1 e 2 e esse daqui é um conjunto de conjuntos. Bom, nós podemos também fazer operações entre conjuntos, relacionar conjuntos através de operações. Se nós tivermos dois conjuntos A e B, nós podemos falar de união. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que estão em um ou no outro. Enquanto nós falamos de intersecção, que na verdade é o conjunto dos elementos que estão em ambos, em A e em B.
Então observem essa figura. A figura da esquerda representa então a união, ou seja, os elementos que estão ou em A ou em B, podem estar nos dois inclusive, é o que nós chamamos de união, ao passo que os elementos que estão no meio dos dois, pertencem tanto ao A quanto ao B, nós chamamos de intersecção e nós representamos por essa figura da direita aí. Vejam, só essa parte roxinha determinada aí é a intersecção, enquanto a união é tudo que aparece na esquerda. Quando a intersecção de dois conjuntos A e B for vazia, não tiver ninguém, quer dizer, nós estamos pensando assim, ó, o A está aqui, o B está aqui. Eles não têm intersecção, a intersecção entre eles não existe. Ou podia até ter desenhado do mesmo jeito que está ali, só que não pondo ninguém aqui dentro. Só tendo elementos aqui e aqui. Ninguém aqui dentro, ninguém aqui dentro. Neste caso, nós falamos que a união de A com B é disjunta. Quer dizer, eu posso fazer a união, mas essa união não tem ninguém que esteja em comum tanto com A quanto com B. Nós chamamos disso então de união disjunta. Bom, e nós podemos falar então de diferença. Diferença é o conjunto dos elementos que estão em um e não estão no outro. Então, qual é a diferença entre A e B? A menos B é o conjunto dos elementos que estão em A, mas que não estão em B. Então, eu pego os elementos que estão em A e tiro aqueles que estão também em B. Portanto, vejam essa figura. As figuras são ótimas para a gente entender esses conceitos. Então, o que é a diferença de A por B? É o conjunto dos elementos que estão no A. Então vejam, nessa figura, os elementos que estão no A é toda esta bolinha aqui, mas eu tiro os elementos que estão em B, então por isso que eu deixei branco essa parte que está em comum com B. Os elementos que estão só em A são aqueles que estão dentro dessa região determinada aqui pela cor roxa. Ok? Bom, caso o conjunto B esteja contido dentro do A, conforme essa figura, então eu tenho A aqui e eu tenho o conjunto B aqui dentro, nós podemos fazer a diferença de A por B. E aí, quando nós fazemos a diferença de A por B, observem que figura a gente recebe. A gente recebe essa figura aqui, A menos B, é essa figura aqui que eu estou marcando, ou melhor, essa região que eu estou determinando aqui com alguns raiozinhos, né? Então vejam, essa região aqui é o que nós chamamos de diferença de A por B nessa situação. Só que como é um caso muito mais interessante, em que o B está dentro do A, nós podemos inclusive falar que essa região que eu determinei aqui é a que falta para completar o A. Eu tinha B, agora o que falta para completar o A? Nós chamamos isso então de complementar. Então essa diferença A menos B que está determinada por aqui, nós chamamos de complementar de B com relação ao A, ou seja, o que falta do B para chegar no A. Quer dizer, eu tenho B, o que falta para completar e dar o todo? Nós chamamos então de conjunto complementar, ou mesmo só complemento de B com relação a A. E é comum então nós denotarmos essa mesma coisa, só que assim, complemento de B com relação a, ok? Complemento de B em relação a A. Veja que o A está ali em cima, quietinho eu estou complementando o B com relação a ele. Ou, às vezes eu nem sei, eu sei que o B está ali, né? O B está dentro de um conjunto, né? E aí o conjunto está tudo aqui, né? Eu sei que eu estou dentro de um conjunto que eu não quero chamar atenção para ele. Eu posso falar dessa região de fora aqui, somente dizendo assim, olha, ela é o complemento de B. Não quero chamar atenção para o conjunto, mas ele está dentro de um outro. Ou mesmo denotar com este outro símbolo que está aparecendo aí, que é bem mais comum, inclusive, em alguns contextos, que é dizer, olha, é o B complementar, esse C de complementar, é o complementar de B com relação a um conjunto que já fica subentendido no problema, ok? Outra noção de conjunto importante é a de conjunto cartesiano. Nós podemos pegar dois conjuntos e querer juntar dois elementos de um conjunto num só, fazendo pares ordenados. Então, o produto cartesiano de A por B é o conjunto dos pares ordenados em que você coloca na primeira entradinha, olha só, usa um parênteses e uma vírgula para determinar, olha, aqui temos um elemento do conjunto A e aqui um Bzinho que é um elemento do conjunto B. Portanto, e aí nós denotamos assim, ó, A cartesiano B, esse xzinho nós lemos cartesiano. A cartesiano B, então é o conjunto dos pares ordenados A, B, em que o Azinho está em A e o Bzinho está em B. Vejam que isso é diferente de B cartesiano A. B cartesiano A é o conjunto dos pares ordenados Bzinho, Azinho, em que o Bzinho está em B e o Azinho está em A. Muda, né? Mudando a ordem, mudamos o plano cartesiano. Para chamar atenção sobre isso, produto cartesiano, perdão, para nós chamarmos atenção sobre isso, é importante nós determinarmos, sabemos também quando é que dois elementos dentro do conjunto cartesiano, do produto cartesiano, são iguais. Dois pares ordenados, A, B e XY, são iguais se cada coordenada, se cada entradinha for igual entre si, ou seja,
o Azinho igual ao Xzinho nessa situação e o Bzinho igual ao Yzinho nessa situação em que esses pares ordenados são dois pares ordenados quaisquer dentro do produto cartesiano de A por B. Ok? Então, como eu chamei a atenção para vocês, A cartesiano B e B cartesiano A não necessariamente são conjuntos iguais, ok? Eu vou deixar aqui registrado algumas propriedades que eu não vou demonstrar, nem vou chamar muita atenção, mas que é importante você se tocar sobre a existência dessas identidades envolvendo conjuntos. A união, posso trocar de lado, a união com B e B, a união com A, dá a mesma coisa, intersecção também, A com intersecção com B e B com intersecção com A, que são a mesma coisa, nós chamamos isso de comutatividade. Nós tivemos três, A, B e C, nós podemos correr o parênteses na união, também na intersecção. Quando nós misturarmos a intersecção com a união, nós podemos fazer o que nós chamamos de distributiva, A inter B união com A inter C, mesma coisa trocando a união com a intersecção. A intersecção de qualquer conjunto com um conjunto vazio são os elementos que estão nesse conjunto no vazio, ou seja, somente o vazio. A união, o vazio não acrescenta nada a qualquer união, portanto sempre dá o próprio conjunto. E essas duas últimas aqui que são as leis de Morgan, que me diz o seguinte, olha, o complementar da união é na verdade a intersecção dos complementares dos dois conjuntos, ao passo que o complementar da intersecção é a união dos complementares dos dois conjuntos. Então essas são propriedades que inclusive valeria a pena você tentar demonstrá-las, mas nós não vamos fazer isso por uma objetividade desse curso. E para finalizar esses conceitos dessa aula, que já está um pouquinho mais longa do que o previsto, nós vamos falar sobre cardinalidade, que é um assunto que nós vamos nos aprofundar nas videoaulas seguintes. Cardinalidade é o termo que nós usamos para indicar a quantidade de elementos que tem um conjunto, tá? Então, se um conjunto A ele tem apenas um elemento, então só tem um elemento, sei lá, somente o elemento zero, somente o elemento sol, somente a palavra banana, então nós falamos que esse conjunto é um conjunto unitário. Caso ele tenha mais do que um elemento, mas ainda assim eu consigo contar, consigo colocar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. assim, a gente fala que ele é um conjunto finito e essa quantidade nós chamamos de cardinalidade do conjunto A e nós denotamos assim, vejam só, cardinalidade do A, ou quantidade de elementos do A igual a n, em que n é a quantidade de elementos que nós temos. Então aquele exemplo que eu fiz aqui, o conjunto A formado pelo 1, 2 e 3. Observem que este conjunto tem 3 elementos distintos. Portanto, a cardinalidade do A é 3. Observem que se eu tivesse repetido alguma coisa, repetiu 2 de novo, isso não muda a cardinalidade. Eu repeti o elemento, não muda a cardinalidade. Ele continua tendo 3 elementos, o 1, 2 e o 3, mesmo que eu tenha repetido um deles, tá ok? Então isso daqui é o que nós chamamos de cardinalidade do conjunto A. Quando essa cardinalidade de fato for um número finito, eu conseguir contar bonitinho, nós falamos que o conjunto A ele é finito. Essa noção que eu estou dando ela é muito generalista, eu estou sendo bem superficial, eu poderia me aprofundar nessa definição, mas vou comentar rapidinho sobre ela em alguma outra videoaula, mas nós vamos ficar por esse nível mais superficial. É possível se aprofundar, se você tiver interesse, estuda um pouquinho mais aprofundadamente sobre a teoria de conjuntos em si. É possível que eu não consiga contar a quantidade de elementos de um conjunto, eu comece lá, eu percebo que tem um caminho, mas eu não consigo contar, eu me perco, em algum momento eu vejo que aquilo lá não dá para ser contado, e quando então a quantidade de elementos não pode ser contada, não é finita, nós falamos então que esse conjunto ele é infinito. A palavra contado aqui eu não estou usando corretamente, mas isso é um assunto para outra videoaula. Portanto, se a quantidade de elementos de um conjunto não é finita, então se eu colocasse, por exemplo, aqui 3 pontinhos, né, para indicar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, eu tenho 1, 2, 3, 4, tem mais. Tem infinitos elementos, nesse caso que a gente sabe que vai indo, 5, 6, 7, é infinito esse conjunto que eu acabei de escrever aí. Então, nesse caso, nós falamos de conjunto infinito. Ele não tem fim, a quantidade de elementos não pode ser terminada. E aí nós denotamos assim, a cardinalidade de A é infinita a princípio, mas nós podemos especificar um pouquinho mais sobre esse tamanho de infinito. E antes de finalizar, só um registro aqui que você já deve conhecer, não sei. Se A e B são conjuntos finitos, então a quantidade de elementos da união ela pode ser dada pela quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B, mas não só isso, tenho que subtrair a quantidade de elementos da intersecção. Essa fórmula é uma fórmula bastante importante da teoria de conjuntos elementar,
vale a pena você saber. É aquela brincadeirinha que eu não sei se você já viu na escola, em alguma situação, em que você tem lá os diagramas de Venn, quer descobrir quantos elementos tem em cada pedacinho, então você acaba usando intuitivamente esta fórmula aí, ok? Então com isso nós terminamos esta nossa primeira videoaula sobre teoria de conjuntos. Até a próxima!